Estamos no mês de dezembro, mês que nós comemoramos
nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tivemos um ano atípico, um ano muito turbulento. Nós podemos dizer, como o século passado disse, que até aqui nos ajudou o Senhor. Convido a amada igreja a baixar suas frontes, nos colocar na presença do Senhor, em oração silenciosa. Daqui a pouco nós daremos início ao nosso culto, ao nosso Deus. Oramos. Convido os irmãos a abrir a palavra do nosso Deus, em Mateus capítulo 1. Vamos ler 18 a 22. Mateus capítulo 1, de 18 a 22. Eu convido os homens a fazer essa leitura juntamente comigo. Mateus 1, 18 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como uma mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Amém. Vamos, irmãos, fazer uma oração de confissão e invocação ao nosso Deus. Eu peço para que o nosso pastor faça essa oração. Pai Santo, Criador dos céus e da terra, louvado para sempre seja o teu santo, glorioso e altíssimo nome. Estamos reunidos aqui porque queremos agradecer ao Senhor pela vinda, pelo ministério, pela morte, pela ressurreição, ascensão e a segunda vinda pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, neste mês de Natal, que o nosso coração se alegre na Tua presença. E neste mês de Natal, Senhor, nada roube a nossa alegria, a nossa disposição, a nossa gratidão. E que nós, Senhor, diante do Teu amor, possamos confessar, reconhecer o nosso pecado na Tua presença santa. Sonda, Senhor, o nosso coração. Mostra-nos, ó Pai, a Tua verdade. Revela-nos, Senhor, a Tua verdade. Derrama sobre nós a Tua luz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Purifica-nos de todo mal, de todo pecado. E retira, Senhor, corta a transgressão, a iniquidade, a impiedade do nosso viver. Que este povo que se chama pelo Teu nome seja um povo santo, porque o Senhor é santo. Que no nosso coração esteja gravado como princípio, como
modo de vida, como foco de vida, santidade ao Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados e dirige a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido a amada igreja a abrir seu horário no hino número 75. Hino de número 75. Segunda música.
vez os irmãos abrir a palavra do Senhor, de Mateus, capítulo 1, do 23 ao 25. Eu convido que os homens façam comigo essa leitura. De Mateus 2, de 1 a 12, as mulheres façam essa leitura. Vou repetir, de Mateus, capítulo 1, de 23 a 25, os homens vão fazer a leitura. Do capítulo 2, do 1 a 12, as mulheres irão fazer essa leitura. Então diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não aconteceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito pelo intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá um guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, seguindo chamados secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Vamos louvar nosso Deus mais uma vez, agora com o hino 231. Hino 231.
Deus, Deus soberano, Deus santíssimo, Deus Salvador, Deus Consolador, Deus do universo, Deus das nossas vidas. Nós estamos lhe adorando, confessando. Nós gostaríamos de dizer muita coisa a seu respeito, mas apenas nós dizemos: Senhor, seja engrandecido o seu nome, porque o Senhor veio ao tempo de nós, veio cumprir a promessa que o Senhor fez lá no Éden, e enviar o seu Filho para remir o homem que se perdeu. E essa salvação continua de pé, continua firme. O Senhor está chamando, está dando oportunidade, o tempo está passando e os avisos estão se apresentando. E nós lhe pedimos, Senhor, que haja despertamento, haja gratidão, haja temor, especialmente da parte daqueles que conhecem a verdade e foram alcançados por essa salvação. Ó Deus, é Natal. Ele vai chegar humilde, sendo o Senhor da glória, sendo o Senhor da riqueza. Ele veio habitando em nós. E Ele quer enriquecer-nos, porque Ele é o Senhor dos céus e da terra. Bendito seja o Senhor. Nós entregamos neste momento esse culto, essa reunião aqui, confiando naquela promessa que o Senhor deu-nos, de onde estiverem 2 ou 3 no meio deles estará o Senhor. E nós sabemos que o Senhor Jesus está aqui. Receba tudo que aqui vai ser feito, com temor, tremor e humildade. Abençoe a cada parte deste culto. Abençoe, Senhor. Seja louvado. Daqui a pouco vamos participar da ceia, para de um modo bem íntimo, com o nosso Senhor Jesus Cristo, participarmos relembrando aquela noite de sofrimento, de angústia, de dor que o Senhor passou por nós. E nós hoje estamos aqui participando, Senhor, e aguardando o dia em que vamos participar diretamente do céu. Abençoe o mensageiro que vai trazer uma palavra para o seu povo nesta noite. E permite que seja o Senhor engrandecido em pecadores, entendendo a sua palavra e se rendendo ao Senhor. Ó Senhor, faça isso. Resolva os nossos problemas, olhe para a igreja, olhe para os doentes, olhe para os aflitos, os angustiados, que nós encontramos no Senhor todo bem que precisamos. Paz, alegria, segurança, esperança e descanso. Hoje o Senhor veio trazer descanso para as nossas almas. Nós lhe pedimos tudo isso, Senhor, confessamos isto e agradecemos no nome eterno, santo e glorioso do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, o seu Filho eterno. Amém. 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 Meus irmãos, mais uma vez, abrir a palavra do nosso Deus, aqui em Mateus, capítulo 2. Eu convido agora os homens a estarem lendo comigo o 13, aliás, os ímpares, as mulheres e os pares. Mateus 2, de 13 a 23. Convido os homens a estarem os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus: Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: Dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino, sua mãe, e partiu
nós teremos agora o batismo infantil. Eu peço que os diáconos peguem aqui as cadeiras, por favor, para ter um espaço ali para a celebração. Vamos ver se cabe ali. Nós também receberíamos irmãos que estão na classe de catecúmenos, mas como este ano não teve a oportunidade, enfim, da administração das aulas, então provavelmente no meio do próximo ano nós vamos receber os irmãos por pública, profissão de fé e batismo em alguns casos. Mas hoje, meus irmãos, nós teremos a alegria de consagrar, de confirmar a aliança de Deus na vida dos filhos. Não é mera apresentação, não estivesse simbolicamente mostrando ou orando, alguma coisa assim. Pelo contrário, nós estamos ali confirmando o selo da aliança nos nossos filhos. Essa é a promessa de Deus em Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Alguém pode dizer como é comum afirmar? Esta é uma doutrina do Antigo Testamento. Primeiro que nós já temos enfatizado muito isso aqui, devemos abandonar essa divisão dos testamentos, porque a Bíblia é única. Nós temos coisas que se cumpriram, mas as promessas, as alianças, as leis de Deus continuam para sempre, são eternas. E Pedro fala em Atos capítulo 2: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Então veja, não só ser batizado para a remissão dos pecados, mas arrependei-vos também, tem as duas coisas, não somente o batismo. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, diz que os filhos dos pais crentes, ainda que seja apenas um deles, são santos no Senhor. No momento apropriado, eles confirmarão este selo pela pública profissão de fé. Então é um momento importantíssimo para a igreja, para a família. Deus faz uma aliança igual. Deus faz uma aliança com a família. Ele prometeu ser o Deus do nosso lar, da nossa casa. Por isso que nós vamos batizar, meus irmãos, a Anne, o Benjamin e o Juan. Eu peço que eles apresentem então à frente os seus filhos. Também peço que a Gabi venha à frente, ela foi transferida este ano, recebida, e nós vamos orar por ela. Meus irmãos, hoje eu quero, já mencionei os textos, hoje eu quero falar aqui sobre as perguntas que nós fazemos. Não vou fazer a pergunta agora, vou mencionar a pergunta. A primeira levanta a questão de educar na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na fé cristã, como é ensinada na Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Educar a criança, ou seja, abrir a palavra de Deus, conhecer as doutrinas cristãs para poder ensinar os nossos filhos. É responsabilidade dos pais ensinar os filhos no caminho de Deus.
Portanto, precisa conhecer. Fala aqui da crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia. Os pais devem amar a palavra de Deus. Os pais devem conhecer a palavra de Deus. Os pais devem se esmerar para depois ensinar os seus filhos. A segunda pergunta fala sobre encaminhar nas santas veredas da cruz, especialmente pelo exemplo, como diz aqui, exemplo de piedade. Deve existir uma coerência entre aquilo que o pai fala, a mãe no caso, os pais, e aquilo que eles vivem. O cristão deve ter uma coerência na sua vida, especialmente no lar, ser exemplo de piedade, fazer todos os esforços para livrá-los das más companhias e de maus exemplos. Quantos filhos se perderam por causa das más companhias, por causa de maus exemplos? Os pais não acompanharam, os pais não dirigiram, não falaram sobre casamento contrário à palavra de Deus, por exemplo. Nós temos que livrar os nossos filhos de más companhias, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las com vocês à igreja regularmente. As crianças, elas devem ter aquela alegria de estar na casa de Deus. As crianças devem saber que domingo é igreja, domingo é dia do Senhor, e elas devem ter no coração esse sentimento que é um prazer estar na casa de Deus, não um peso, não uma dificuldade, não um embaraço. E os pais devem trazer regularmente os seus filhos à igreja. Se o pai ou a mãe fala assim: eu estou cansado, depois o filho vai dar uma desculpa. Aí o que vai falar o pai e a mãe? Porque por cansaço não foi também. A gente não pode ter desculpa para não ir à igreja. É um compromisso ir à igreja. Domingo de manhã e domingo à noite. Os filhos vão aprendendo que não se negocia o dia do Senhor. Ensiná-las a adorar o Senhor com reverência. Irmãos, as crianças, elas estão observando a nossa postura na casa de Deus, como nós chegamos, a estimar como irmãos os demais membros da igreja. Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a igreja, a amar os irmãos, a amar e respeitar os diáconos, amar e respeitar os presbíteros, os pastores, os irmãos. Elas devem olhar para a igreja com estima. Problema tem, em todo lugar tem, nós somos um problema para nós mesmos. Agora, nós não devemos enfatizar isso. Quantos pais muitas vezes criticavam tanto a igreja, e aí os filhos mais para frente tomaram a decisão: eu não farei parte dela. Ame a igreja, porque Jesus ama a igreja. A igreja é o corpo do Senhor Jesus. Quem ama a cabeça ama o corpo. Veja, estimar como irmãos os demais membros da igreja. Ame os irmãos. Prometem orar com elas e por elas. Todos os dias orem com seus filhos. Todos os dias. Ensine os filhos a orar. Ensine os filhos adiante de alguma dificuldade. Filho, vamos orar. Filhos, vamos entregar isso para Deus. Vamos colocar nas mãos de Deus. Eles vão aprender isso. Lá na frente vai ter aquela prova difícil. O que eles vão fazer? Orar. Vai ter alguma dificuldade, não tem ninguém perto? Vamos orar. Dar a instrução e a educação que puderem. É a obrigação dos pais ter todo o cuidado para que os seus filhos aprendam a palavra de Deus e as disciplinas comuns da sociedade. Que sejam bons alunos, que estudem bem, e criá-las na disciplina e na correção do Senhor. Hoje o mundo diz assim: você não pode disciplinar o filho. A Bíblia diz que precisa disciplinar. Ouça mais a Bíblia do que palestras do YouTube sobre educação de filhos, como corrigir, como disciplinar. Vá para o livro de Provérbios para aprender.
Ou escute alguém que fale muito sobre isso, como o Ted Tripp, por exemplo, um pastor que escreve muito sobre o assunto. Tem que disciplinar, sim. Tem que corrigir. É a nossa responsabilidade. Irmãos, diante de tudo isso, nós temos que contar com a graça de Deus. Porque se Deus não ajudar, falta paciência, não é? Falta paciência, é uma canseira, às vezes falta disposição. Somente a graça de Deus renova as nossas forças para educarmos os nossos filhos de acordo com a palavra de Deus. Mas como é bom você olhar para trás e dizer: eu ensinei os meus filhos no Evangelho, eu ensinei os meus filhos no caminho do Senhor. Eu faço então as perguntas para os irmãos. Vocês prometem que educarão seus filhos na crença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na fé cristã, como é ensinada nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, sim? Sim. Os irmãos prometem encaminhá-las, as crianças, pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos de exemplos de piedade, fazer todos os esforços para livrá-las das más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las com vocês à igreja regularmente, ensiná-las a adorar o Senhor com reverência e a estimar como irmãos os demais membros da igreja, sim? Os irmãos prometem orar com elas e por elas, dar a elas a instrução e a educação que vocês puderem, criá-las na disciplina e na correção do Senhor, sim? Vamos orar. Pai de toda graça, Deus forte e poderoso, Deus da família. Os irmãos aqui prometeram, como os pais da igreja também prometeram, que ensinarão seus filhos nos caminhos do Senhor. Pai, que missão, que privilégio, mas que responsabilidade também. Nós sempre contamos e confiamos com a Tua graça. Ajuda-os, ó Deus. Concede força, ânimo, sabedoria e encorajamento. E que essas crianças, Pai Santo, vejam nos pais o exemplo de piedade. E que o lar de cada um seja, Senhor, um lar de adoração, de consagração, de espiritualidade. Pai, que essas crianças possam crescer aqui na casa do Senhor e que jamais se afastem dos teus caminhos. Consagra, Senhor, os pais para que os filhos sejam abençoados por Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Benjamim, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juan, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Anne, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Ó Pai, em obediência à Tua palavra, Senhor, nós agora selamos, porque o batismo é sinal e selo da aliança, estas crianças, para que sejam do Senhor todos os dias da sua vida. Pai, como o pequeno Samuel cresceu na Tua presença, que estas crianças também cresçam na presença do Senhor. Ajuda, Senhor, nesses dias tão maus, mas que estas crianças se recolham na Tua presença, para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, para bendizer o Teu nome. E que esta igreja, Senhor, veja como o Senhor é bom em conceder tantos filhos, tantas crianças que nasceram neste período. Louvado seja o Teu nome, Senhor. É uma grande bênção do Senhor. Obrigado pelos filhos, pelas crianças.
segundo o nosso mestre, são modelos do que significa ser um discípulo, pela simplicidade e pela confiança. Ó Pai, confirma este sacramento, confirma este batismo, confirma nos céus o que nós realizamos na terra, Senhor. É a nossa petição, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos orar também pela Gabi. Gabi, nossa irmã, era membro da Vila Maria, está entre nós, foi transferida. E acho que foi no meio do ano, se eu não me engano. Nós vamos orar por ela, recebendo-a de braços abertos aqui na nossa igreja. Gabi, o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Você, como um jovem, tome essa decisão de entregar completamente a sua vida para o Senhor, como você tem feito. Entregando, confiando, você poderá ter essa expectativa que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida para a glória dele. Que esta igreja seja uma bênção na sua vida, que você seja uma bênção na vida desta igreja. Nós precisamos nos perdoar mutuamente para crescermos juntos. Que você seja abençoada aqui no nosso meio, que a palavra fortaleça a sua vida, que a palavra fortaleça a sua família. Nós oramos segunda-feira pelo seu avô, sofreu aquela queda, e é para isso que nós estamos aqui, para orarmos juntos, para chorarmos juntos e nos alegrarmos juntos. Vamos orar. Ó Pai, aqui está a tua serva, Senhor, agora membro desta igreja de Vila Mila. Que o Senhor a fortaleça, para que ela se consagre como Ana, que não deixava o templo, adorando dia e noite. Ó Pai, que ela viva na sua presença, que ela possa entregar o caminho dela para o Senhor, que ela confie no Senhor, que o mais o Senhor fará na tua palavra. Abençoa a família da Gabi, abençoa seus pais, suas irmãs, seu avô em particular. Ó Deus, que ela entregue isto ao Senhor, que ela entregue a saúde do seu avô nas tuas mãos, que ela entregue a sua própria vida, que ela entregue a sua família, o seu namoro, os seus passos, seus caminhos. Ó Pai, ensina-nos a confiar em Ti, e que ela seja uma bênção no nosso meio, que a igreja seja uma bênção na vida dela. Muito obrigado, Pai, por tantas pessoas que o Senhor tem colocado no nosso meio, que elas cresçam e se fortaleçam, que esta igreja continue a caminhar debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Gabi. Meus irmãos, neste mês de Natal, nós preparamos as ordens de culto, as liturgias voltadas para o nascimento do nosso Senhor. Então nós vamos ver neste domingo de dezembro as narrativas dos evangelistas sobre o Natal. Hoje, o Evangelho de Mateus, no próximo domingo Marcos e assim por diante. Nós vamos celebrar sim o Natal. Nós vamos celebrar o Natal na igreja e nós vamos celebrar sim o Natal com os nossos familiares. É algo crucial para a nossa fé e ninguém pode interferir nisso. Que nada roube, meus irmãos, a alegria dessa festa, dessa celebração cristã, religiosa. Portanto, que esse mês seja um mês de muita gratidão a Deus, porque Ele enviou o seu Filho, Jesus. Vamos abrir então no Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 a 17.
Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17. Mateus capítulo 1, verso 1, assim diz a palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, e Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Oremos. Ó Pai, rogamos mais uma vez a bênção do Senhor, para que a verdade maravilhosa da Tua Palavra alcance o nosso coração de uma forma profunda. Nós queremos conhecer mais de Cristo. Nós queremos viver Cristo. Nós queremos amar Cristo. Neste mês de dezembro, o Teu povo, Senhor, celebra o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Que o Senhor derrame nos nossos corações profunda gratidão e alegria. Porque até os anjos se reuniram naquela noite, um grande ajuntamento santo, para adorar o Senhor Jesus, tendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer ver. Que o Senhor também mantém essa chama acesa nos nossos corações e abençoe o Teu povo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já faz 5 anos que eu preguei nesse texto aqui, Mateus capítulo 1. Nós já estamos terminando, na verdade, o Evangelho de Mateus. Mas a palavra é sempre preciosa, inesgotável e eterna. Nós vamos tirar aqui outras lições desse texto. E olhando no primeiro momento, parece um texto sem lições. Parece um texto no primeiro momento sem aplicações. Que pregar nesse texto? Qual o proveito de uma genealogia? Genealogias são importantíssimas, são cruciais na Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, aquela divisão territorial precisava da genealogia. Na genealogia nós temos alguns destaques que mostram o propósito do autor ou do livro, da narrativa. Na genealogia nós temos ali critérios bem definidos para a ordem sacerdotal. Precisava de um registro genealógico. Nós temos aqui um resumo rápido também da história, porque quando você vai falando nomes, você vai lembrando da história de Israel rapidamente em poucas linhas. Nós temos especialmente a prova da linhagem davídica, ou seja, de Davi. Vai traçando aqui, e em Lucas também, Lucas capítulo 3, mostrando que Jesus é verdadeiramente filho de Davi. Veja, por exemplo, alguns destaques. Nós temos aqui a menção de Davi e Abraão no primeiro versículo. Por que eles são citados? Primeira ordem, primeiro momento. Porque algumas mães aqui
são mencionadas? Por que abre um parêntese e diz Davi, o rei? Fala também o tempo da Babilônia. No tempo do exílio na Babilônia, destaca um período, no versículo 11. E fala Jeconias e a seus irmãos, também no versículo 11. Então observe, são detalhes que numa genealogia desperta um propósito, uma ênfase do autor. Mateus tem uma genealogia mais ligada ao trono. Lucas destaca mais a questão do sangue, mas as duas se completam. Nós temos aqui um arranjo de 14. Você vê aí no versículo 17. 14 e 14. Não é uma genealogia que esgota todos os nomes, porque, por exemplo, entre Jorão e Uzias, versículo 8, teve Acasias, Joás e Amazias. Então nós temos aí uma organização, não é uma genealogia que esgota todos os nomes antes de Jesus. Agora sim, então o que nós podemos aprender? Nesse tempo de Natal, quando nós, antes de olharmos para o nascimento de Jesus, olhamos para a promessa, por que ele veio? Qual o contexto profético da vinda do Senhor Jesus Cristo? O livro já abre, dizendo o seguinte: filho de Davi, filho de Abraão. A promessa de Gênesis 12, e que Paulo lembra lá em Romanos 15, 12. Também Isaías diz: haverá a raiz de Davi, a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Gênesis 1 a 11, Deus trata ali mais com as nações. Particulariza em Gênesis 12 com Abraão. Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo em Gálatas diz: isso se cumpriu com Cristo, que veio para todas as etnias da terra. A bênção de Abraão é a bênção de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja que o nascimento de Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Gênesis 12. E Gênesis 12 é o cumprimento da promessa de Gênesis 3, que o filho da promessa esmagaria a cabeça da serpente, e nós sairíamos das trevas para a luz. Diz filho de Davi também: haverá um descendente do rei Davi, diz Isaías 11. Filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco. Ou seja, ele nasce em Belém, ele vai para Nazaré. É um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O filho de Davi. O povo foi então para o exílio. Nós temos aqui a marcação do tempo, no versículo 11, no tempo do exílio na Babilônia. O choro de Raquel, no capítulo 18, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Está lá em Jeremias 31. Em Jeremias 31, Deus diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. A experiência do exílio se estendia. Da mesma forma como as mães choraram aqui, as mães ainda choravam debaixo da opressão de Herodes. O choro das mães. Eles voltaram da Babilônia, reconstruíram o templo e os muros, mas o povo ainda tinha a experiência do exílio aqui em Mateus capítulo 1. E cadê o reino de Davi? Não tinha nenhum herdeiro para o trono. Eles estavam debaixo do jugo agora de Roma. Como Deus iria cumprir a promessa de 2 Samuel capítulo 7?
em que Deus diz: Davi, o seu trono será firmado para sempre. E aquele texto de Isaías capítulo 9, que fala: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Antes diz o seguinte: Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E é exatamente o que o anjo Gabriel fala para Maria em Lucas. Cadê o trono de Davi então? No livro de Oséias capítulo 3, o Senhor diz: tornarão os filhos de Israel, buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. Davi já estava morto há muito tempo. Como se cumpriria essa profecia de Oséias 3? Como se cumpriria a profecia de Ezequiel 34, quando Deus diz que levantaria Davi para pastorear o rebanho de Israel? E é por isso, meus irmãos, que o anjo Gabriel disse para Maria: Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E é por isso que Jesus Cristo diz em Apocalipse: eu sou a raiz e a geração de Davi. O trono de Davi então se cumpriu, se completou e permanece em Jesus Cristo. Essa é a grande promessa do Antigo Testamento: as bênçãos para todas as famílias da terra, a bênção do trono eterno, segundo o Salmo 110, e o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja então, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Todas as promessas do Antigo Testamento têm em Jesus Cristo sim, para a glória de Deus, diz Paulo. Toda promessa é possível mediante Jesus Cristo. Nós tínhamos muitos falsos profetas, falsos cristos, falsos messias. Naquele período, então, a genealogia tinha que provar, tinha que autenticar que aquele de fato era Jesus, que restaura o reino caído do Éden para o reino final da glória eterna, um reino de paz, um reino de santidade. Só nesse primeiro versículo nós temos isso: filho de Davi, filho de Abraão. Meus irmãos, quando nós oramos, é possível que aquela bênção aconteça. O céu é possível, a glória final são possíveis. Tudo isso é possível por causa de Jesus Cristo. Deus nos ama por causa de Jesus Cristo. Existe um impulso evangelístico por causa da obra de Jesus Cristo. Os discípulos estavam com medo, enclausurados no cenáculo. Se você olhar ali para o grupo, você diria: a missão é um fracasso. Mas em Mateus 28, Jesus se aproxima deles e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ou seja, quando vocês forem, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Olha a bênção de Abraão. O Evangelho abre com a bênção de Abraão e termina com a bênção de Abraão: todas as nações. E a bênção do reino de Davi: estou convosco todos os dias, e toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Observe então como a Bíblia vai assim funilando para a pessoa de Jesus Cristo. Todas as promessas, todos os tipos, todos os símbolos, todas as glórias encontram o seu cumprimento em Jesus Cristo. Por isso que Martinho Lutero falava: se você perfurar a Bíblia, sai o sangue de Jesus Cristo. Era um modo de dizer o seguinte: ela fala do Senhor Jesus Cristo. A genealogia de Cristo também nos ensina, irmãos, que muitos participam do povo de Deus, mas não pertencem a Ele. Nós temos Davi aqui, nós temos Abraão, mas nós temos também Jorão e Acás. Foram perversos. Num contexto de bênção do povo de Deus, nós temos pessoas estranhas que não conhecem o Senhor. Nem todos os de Israel, diz Paulo, são de fato israelitas.
Observem isso, nem todos de Israel são de fato israelitas. Não é o sangue, é a aliança do coração. O registro então na genealogia não significa o registro no livro da vida. Deuteronômio 10 diz para circuncidar o quê? O coração, não somente a carne. Rasgai o vosso coração, não somente as vossas vestes. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A verdadeira religião cristã é a religião do coração, não simplesmente de um pertencimento, de genealogia ou qualquer coisa assim. Observe Jorão, Acás. A Bíblia diz que morreu sem deixar de si saudades de Jorão. E Acás buscou força humana, recursos humanos, e não confiou em Deus. O que é da nossa vida, irmãos? Será que nós somos salvos? Os judeus se aproximaram de João Batista e falaram assim: nós somos filhos de Abraão. Chegaram para Jesus e falaram a mesma coisa. E Jesus disse: vós sois filhos do diabo. O que adianta ter sangue se não tiver a vida? O que adianta ser membro se não for membro do céu, do livro da vida? É claro, aquele que pertence ao Senhor pertencerá ao povo do Senhor. Mas às vezes pode achar que pertence ao povo do Senhor, mas não pertence porque não pertence a Deus antes. A genealogia também nos ensina, meus irmãos, que Jesus se fez verdadeiro homem para salvar verdadeiros pecadores. A história do Natal é maravilhosa, mas por causa do Senhor Jesus. Não é simplesmente porque ele nasceu num lugar bonitinho, deveria ser terrível o lugar onde nasceu, não se sabe até hoje. Mas animais, talvez um cheiro ruim também. Não sabemos, uma gruta, alguns falam, uma casa. Mas ele foi colocado ali num lugar onde os animais comiam, né? No coxo, certamente Maria tomou cuidado ali, obviamente. Mas não havia lugar, então talvez ele ficou naquela parte de baixo da casa, onde ficavam os animais mesmo. Ele nasceu em completa humildade. Como Deus, então, ele se ofereceu como um sacrifício perfeito para suportar a ira do Pai. Nasceu como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cumpriu a lei em nosso lugar, ele entrou na nossa história. Tantas vezes falamos com alguém e a pessoa diz o seguinte: você diz isso porque você não passou pelo que eu passei, não conhece a minha história. Isso na verdade é um campo de defesa muitas vezes, como se tivéssemos sempre que passar ao que a pessoa está passando, passou para aconselhar. Paulo aconselhava qualquer coisa, inclusive como criar os filhos, ele mesmo não os tinha. Então quem aconselha mesmo é a palavra de Deus. Agora no caso do Senhor Jesus, nós não podemos nem pensar nisso. Ele não sabe o que eu passo, ele não sabe o que é ser homem, ele sabe sim, diz Hebreus. Ele sofreu como nós sofremos, ele foi tentado em todas as coisas. Portanto, quando nós oramos e falamos: Senhor, estou passando por isso, ele sabe, não apenas por intelecto, mas por experiência prática, o que nós também passamos. Ele se encarnou, ele desceu até nós, ele se fez homem. Nem um anjo poderia imaginar isso. A maravilha da encarnação, a disposição máxima e última de Jesus Cristo em nos redimir. Ele se encarnou. Paulo diz: ele se humilhou, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele foi se humilhando, se humilhando, se humilhando até chegar à cruz. Observe que nós temos 4 mulheres aqui, que não era comum numa genealogia judaica, mas nós temos mulheres gentias, adúlteras,
e até uma meretriz, como é o caso de Raabe. Veja aí, Judá gerou de Tamar, versículo 3. Versículo 5, Salmão gerou de Raabe. Lembra de Raabe no livro de Josué? Essa aqui. A Boaz, este de Ruth, a Moabita. Olha aí na linhagem que Jesus entrou. Isso demonstra que ele se identificou com os pecadores, sem jamais pecar, certamente. Estou falando de identificar no sentido de entrar mesmo. O Verbo se fez carne. E para enfatizar ainda mais, ele diz: habitou entre nós. Hebreus 4,15 então diz que Jesus conhece a nossa dor. Ele sabe do que nós estamos falando. Por isso que ele pode suprir as nossas necessidades, como Paulo diz em Filipenses 4,19. E é por isso que ele nos guarda para sempre. Ele é digno de adoração, irmãos. A genealogia nos ensina que só Jesus é digno de adoração. Qualquer nome você vai encontrar falhas. Já na cabeça da genealogia, Davi e Abraão, a gente sabe as falhas, os pecados que eles cometeram. Todos esses nomes são listados um embaixo do outro. E aí nós vemos Paulo dizendo lá em Filipenses capítulo 2 que o Pai exaltou o seu Filho e lhe deu o nome acima de todo nome. O nome acima de Davi, o nome acima de Abraão, o nome acima de Adão, porque nós estamos mais ligados a Adão. Nosso Adão, nosso pacto é Senhor Jesus Cristo. Cristo se eleva sobre todos. Cristo inaugura então esse reino messiânico mundial, uma nova aliança, um novo reino, uma nova vida. É a nova criação, Nova Jerusalém, nomes de todas as tribos, povos, línguas e nações. Essa genealogia exalta a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa genealogia exalta o amor do Senhor Jesus Cristo. Essa genealogia confirma que o Pai cumpriu as promessas todas do Antigo Testamento em Jesus Cristo. O Pai o exaltou. Ele deu o nome acima de todo nome. Portanto, leia a Bíblia encontrando o Senhor Jesus. Não permita que o seu Natal fique apagado por qualquer coisa deste mundo, qualquer pessoa que queira minar o Natal. Não dê ouvidos a isso. Celebre sim o Natal com a sua família. Cante hinos, ore, adore a Deus. Porque os anjos fizeram isso. Porque Jesus Cristo é digno de toda adoração e todo louvor. E o nosso nome, dos verdadeiros cristãos, também estão registrados no livro da vida. Diz Apocalipse 21 que um livro foi aberto, o livro da vida. Aqueles que não forem encontrados no livro da vida serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. E Jesus Cristo diz em Lucas, abra por favor para encerrarmos, Lucas capítulo 10, versículo 20. Os discípulos estavam muito animados com aquilo que estava acontecendo, coisas extraordinárias. E às vezes nós nos empolgamos com coisas que são inferiores, na verdade. Qual deve ser a nossa alegria? Vejamos aí, Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, veja, não eram os 12, 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Mediante a obra de Jesus. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem,
e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Que a nossa alegria, meus irmãos, seja esta: eu faço parte do povo de Deus. O Senhor Jesus é o meu Senhor, Salvador e Mestre. Eu quero adorar este nome, santo nome incomparável. Eu quero adorar o Filho de Davi, que está no trono. Eu quero adorar aquele que cumpriu a promessa de Abraão e me abençoou, tornou possível a bênção de Deus sobre a minha vida. Alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém. Vamos orar. Peço para o reverendo André, que nos visita, que ore, exaltando o Senhor Jesus Cristo e rogando que Deus nos dê também esta mesma alegria. Senhor Jesus, nós bendizemos, louvamos, exaltamos o Teu glorioso nome, por termos o Senhor como nosso Salvador, como Senhor das nossas vidas, como aquele que entrou na história, se fez um de nós, para cumprir em nosso lugar algo que nós jamais conseguiríamos cumprir, conquistando uma justiça e uma santidade diante do trono do Pai, que nós jamais conquistaríamos por nós mesmos, nos dando, ó Pai, os resultados dessa Tua obra totalmente, de maneira graciosa e misericordiosa, nos retirando da morte, da escravidão, de maneira soberana, e nos trazendo para junto do Pai por meio de Jesus Cristo. Nós louvamos, ó Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho para deixar a glória no céu, se tornar homem, se encarnar, viver nesse mundo que jaz no maligno, tendo a sua alma afligida dia e noite, morrer, ser sepultado, mas aprove ao Senhor também, pelo poder do Teu Espírito, lhe dar vida, trazê-lo dos mortos, se tornar o primeiro e o modelo daquilo que acontecerá com todos aqueles quantos creem no Seu nome. E nós louvamos ao Senhor, porque pelo Teu Espírito Santo, trazendo essa salvação a nós, que cremos no Senhor Jesus, nós vemos em Jesus a nossa salvação, mas vemos em Jesus também a nossa glorificação, aquilo que nós seremos diante do Senhor. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque nós não somos reféns de um calendário para lembrar do que Cristo fez, mas podemos, como povo do Senhor, como cristãos, utilizarmos também do calendário para trazer às nossas mentes, ó Deus, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ó Pai, nós louvamos ao Senhor porque não precisamos de autorização de autoridades, de igrejas, de concílios, para louvar e exaltar ao Senhor Jesus, porque essa autorização nos foi dada quando o Senhor nos trouxe do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E louvamos ao Senhor por essa graça de podermos olhar para a cruz de Cristo, ver ali a obra que nos salvou e olhar para o nosso Senhor Jesus e ver ali o nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ao Senhor, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. No Teu nome, ó Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.